Olá, eu sou Judson Cabral, professor e pesquisador, e agora vou falar de teatro e linguagem, poder e público. O filósofo e psicanalista Félix Guattari diz ser a linguagem um equipamento coletivo, pois codifica elementos disjuntos, organiza e produz sentido. É através dela que nos comunicamos. Nesse sentido, a linguagem torna-se foco do poder. Portanto, devemos pensar a linguagem em termos de disputa, uma vez que ela pode se tornar um dispositivo para o poder, restringindo quem pode comunicar e o que pode ser comunicado. Para o filósofo e semiólogo francês Roland Barthes, a linguagem é uma legislação, ou seja, estabelece normas, leis e regras. A língua, seu código. Para ele, não vemos o poder que reside na linguagem, porque esquecemos que toda linguagem é classificatória e que toda classificação é opressiva. A linguagem impõe coerções, ela é persuasiva. Aliás, Barthes não hesita em chamar a linguagem de fascista, já que fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer da forma que ele quer. A linguagem, então, pode estar a serviço de um poder, ao produzir signos através de repetição, tornando-os reconhecidos, produzindo aglomerações a partir de um único sentido. Desse modo, servidão e poder se confundem. Se chamamos de liberdade não só a potência de resistir ao poder, mas também, sobretudo, a de não submeter ninguém, não pode haver liberdade sem tensionar a linguagem, disputando-a. É aí que entra a necessidade de disputar o teatro enquanto linguagem. Haja visto que, através da arte, o poder cria sentido, sociabiliza uma certa percepção. Basta olhar historicamente os regimes autoritários e como eles utilizaram da arte. Disputar o teatro é colocá-lo a favor de um discurso contra-hegemônico. Um discurso contrário ao padrão e ao modelo que, para se manter, precisa anular ou inferiorizar todas as outras perspectivas epistemológicas e formas de vida que coexistem. Um exemplo de padrão hegemônico é do homem branco, macho, burguês, racional, europeu. Diante desse padrão, desse modelo, todos os outros são inferiorizados. O teatro, ao invés de ser um aparelho para o discurso hegemônico, ou seja, para a forma dominante, um aparelho de persuasão e produção de um sentido dominante, deve ser um canal onde existências minorizadas encontram possibilidade de fazer circular outros entendimentos, outros sentidos, outras percepções. Enquanto possibilidade de ser quebras no interior desse macrosistema político e econômico. O teatro, a linguagem, seria então um lugar de abertura para a vida, já que ele reúne e promove conflitos, quebras na linearidade automatizada dos códigos capitalistas. É abertura quando procura colocar em relação corpos, existências com tempos distintos, ritmos distintos, desenvolvimentos distintos. Um teatro que recusa uma imagem prévia do que seja um pensamento, um corpo, um modelo que conduziria a uma única forma de existir. Recusar a linguagem que produz uma imagem dogmática. Uma linguagem teatral que pratica a interrupção das normas e do sistema disciplinar. Também é importante colocar o teatro a favor de um pensamento contra público subalterno, isto é, enquanto uma esfera pública alternativa que é ao mesmo tempo paralela e conflitante com a esfera pública oficial, ao ser um espaço para manifestação de existências subalternizadas, um espaço que é ao só tempo a visibilidade de quem ocupa e o faz, como também o espaço por onde as existências, corpos se fazem ver. Contestando assim os regimes de disposição e aparecimento que vigora na esfera pública hegemônica. Esse teatro se insere na tradição do teatro crítico, do qual faz parte o coletivo teatral A Digna. Um teatro crítico que busca ser uma arte pública, ao buscar dar contorno a essas esferas públicas alternativas, mas também, ao fazer da sua pesquisa, uma pesquisa de linguagem que possa ser, através da sua nomeação, do seu discurso, um testemunho público dessas existências minorizadas.
uma vez que a linguagem permite criar códigos, produzir sentidos. No caso desses teatros, dos sentidos historicamente soterrados. Um teatro que não perde de vista a realidade ou realidades que está inserido, comprometendo-se com elas eticamente.